Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante, muito frequente em Enem e vestibulares, que é o gráfico da variação de altura em um líquido conforme o recipiente vai sendo enchido. Então vamos imaginar essa primeira situação aqui, olha só. Vocês vão ter que aturar o meu desenho de uma torneira, mas vamos imaginar que tem uma torneira aqui, olha. E essa torneira está despejando água nesse recipiente num ritmo constante, do jeito que é quando você abre uma torneira, certo? E a gente quer fazer o gráfico da altura do líquido, conforme ele enche, a altura, ó, em função do tempo que passa. Como que você acha que esse gráfico fica? Pensa, por exemplo, em quando você está enchendo um copo ali no filtro, no purificador. Você vê o copo enchendo, certo? Você já reparou que você vê esse copo enchendo num ritmo constante? Então, gente, isso sugere, ó, vamos imaginar aqui, ó, o tempo passa, enche um pouquinho, o tempo passa, enche mais um pouquinho, o tempo passa, enche mais um pouquinho, e assim vai, não é? Isso sugere um gráfico desse jeito aqui, ó. Aqui, ó, uma reta. Então você tem um copo cilíndrico sendo enchido. Nota bem, apesar desse ser só o primeiro exemplo, faz sentido conforme o tempo passa aqui para frente, a altura, olha, a altura da água vai cada vez mais para cima. Se você seguir esse gráfico com o dedo, é isso que você vai observar. Legal? Então, agora vamos ver o próximo exemplo. Eu queria saber se forem duas coisas. E se você quiser comparar, olha, o enchimento deste copo com o enchimento desta grande bacia, certo? De novo, ambas estão recebendo água, né? E a gente vai considerar que elas estão recebendo água no mesmo ritmo. Como se você tivesse aberto uma torneirinha, a mesma torneirinha em cima de cada uma. Esquece um pouco o gráfico e pensa na sua própria experiência. Você já encheu um copo, certamente. É bem rápido. E você já encheu um balde. Ou você já encheu um tacho ou uma panela de pressão. Você sabe que é bem devagar. Boa panela de pressão. Panelão. Como que isso se reflete no gráfico, né? Aqui vai acontecer a coisa mais relevante. Olha, um desses gráficos é do copo e o outro é da panela. Será que você consegue me dizer qual é qual antes de eu te contar? Olha, se você não consegue, eu vou te ensinar como é que você vê isso aqui. Você vai fazer um triângulozinho para analisar assim, olha esse triângulozinho vermelho. E você vai analisar na horizontal e na vertical. Na horizontal a gente tem o tempo. Olha o que está acontecendo aqui. Você tem pouco tempo. Você tem um ΔT pequeno. E nesse ΔT pequeno, você tem um ΔH bem grande. Entendeu? Você andou, olha, você andou um pouquitinho para frente e a altura subiu um tantão, certo? Então, isto aqui é o copo. O gráfico ser inclinado... Opa, desculpa. O gráfico ser inclinado é isso, ó. Você anda um pouco para frente e sobe pra caramba na altura. Então, aqui você tem o gráfico inclinado. É o gráfico do copo, certo? Vamos comparar, por exemplo, com o que eu estou dizendo que é o gráfico da panela. Olha o que acontece com esse gráfico da panela. Olha, é a sua experiência de ter enchido uma panela mesmo. Você anda um tantão de tempo, olha. Olha só, você sempre tem que olhar entre dois pontos assim. Você andou um tantão de tempo para frente e o gráfico subiu
uma alturinha, entendeu? Então o gráfico é pouco inclinado. O que quer dizer pouco inclinado? Quer dizer isso que eu estou te falando aqui. Você anda um tantão no ΔX, significando que passou um grande tempo, e a altura subiu só um pouquinho. O gráfico é pouco inclinado. Nesse caso é o gráfico da panela. Entendeu que legal? Então, gente, se você não tiver entendido isso, eu sugiro que você reveja esse pedaço do vídeo, tá? Então vamos continuando. E se fosse assim, olha? E se fosse um copo desse jeito? Aqui eu já arrumei um desenho mais bonitinho, olha que legal, uma torneirinha decente e tal. Mas e se fosse um copo cônico desse jeito? Como será que ficaria o gráfico? Nota uma coisa, aqui na parte de baixo você tem uma base estreita, fina, pouca área. O que é para acontecer aqui? É para subir rápido. Parecido com o copo. Imagina se fosse mais fino que um copo. Que você estivesse enchendo um tubo de ensaio, entendeu? Uma flautinha. Ia subir muito rápido. E aqui em cima, você tem uma base larga, não é? Aqui vai subir devagar. Por quê? Porque você tem muita área. Então vamos de novo. Embaixo é estreito, parece o copo. A água vai subir rapidão. Em cima é largo, vai precisar passar um tempão para subir um pouquinho de altura que seja. Isso vai gerar um gráfico que é o seguinte, olha. Vou fazer ele mais bonitinho aqui. Um gráfico assim. Veja se você consegue entender por que o gráfico é assim. Vamos pensar? Vamos pensar. No começo, isso aqui é o começo. Olha como que o gráfico está no começo. Você escolhe dois pontos assim, ó, e vai avaliar entre eles. Olha, você andou um pouquinho para frente no tempo, você andou pouco tempo e a altura sobe um tantão. Isso está coerente com o começo que a gente disse que é estreito. Agora olha o final. Olha no final como que tá. Você anda um tempão para frente no tempo e a altura sobe só um pouquinho. Isso acontece porque aqui em cima a boca é larga, certo? Então você tem que andar um tempão e consegue subir só um pouquinho. Então note bem, quando você tem um recipiente que não tem uma largura constante, é isso que vai acontecendo. Você tem que avaliar o que você tem que avaliar. Você tem que avaliar onde o recipiente é fino e onde ele é largo, certo? Para providenciar esse tipo de gráfico. Entendeu bem? Então vamos de novo, ó. O mesmo gráfico de novo. No começo tem que ser bem inclinado, porque o recipiente é fino. E daí na frente tem que ficar pouco inclinado, porque o recipiente abriu a boca dele. Certo? Com isso, gente, você já deve estar conseguindo sacar alguns princípios. Olha, recipiente estreito. No recipiente estreito, a água sobe rapidamente. Isso te leva a ter um gráfico inclinado. Deixa eu fazer um risquinho parecido do que eu quero dizer. Um gráfico bem inclinado. Tudo bem? Agora, no recipiente largo, a água sobe devagar. Ficou parecendo que a água sobe. Deixa eu consertar. A água sobe devagar. O gráfico é pouco inclinado. Ele horizontaliza.
Olha, vamos ver o que é um exemplo de um gráfico pouco inclinado. É uma coisa assim, ó. Ela parece que vai ficar horizontal. E finalmente uma observação importante. Observação. Espessura constante, o gráfico é uma reta. Como a gente viu até agora, no copo e na panela, o gráfico é reto, porque ele sobe. Aqui, se você tiver um copo, uma coisa qualquer de espessura constante, o gráfico é obrigado a ser reto. Por quê? Porque ele sobe quantidades iguais de altura em quantidades iguais de tempo. Ele sobe num ritmo constante. Essas ideias de ritmo constante são sempre expressas por retas num gráfico. Então, esses princípios eles vão te ajudar a entender melhor e a fazer. Daqui para frente você já tem um pouco mais de autonomia, mas eu ainda vou te mostrar muitos exemplos. Vamos para esse, por exemplo, aqui, ó. Vamos começar com esse. Imagina aqui novamente, então, olha. Peraí. Deixa eu desenhar aquela torneirinha. Vamos imaginar que você tem uma torneirinha aqui, ó. Eu sou ótimo em desenhar torneira, vocês estão percebendo que sim, é quase um desenho técnico. Imagina água caindo nesse recipiente, é uma coisa parecida com um balde de ponta cabeça. Você consegue imaginar o gráfico? Eu vou te dar duas opções aqui e você tenta marcar qual é a correta. Essa é a opção 1 e essa é a opção 2. As duas muito mal desenhadas, mas uma das duas é a correta. Gente, a correta é a opção 2. Deixa eu explicar por quê, mas primeiro eu vou fazer um desenho melhor que esse. Aqui embaixo você tem a base larga, certo? E conforme você chega mais para cima, aqui você vai ter a base estreita. Quando eu falo base, ó, imagina a água aqui. A água está bem estreita. Então aqui embaixo tem que subir devagar. Bem devagar, tudo bem? O único problema é que eu não sou bom de desenho. E conforme você vai para frente, tem que ficar mais rápido. Então vamos avaliar do jeito que a gente aprendeu. Olha, bem aqui no começo. Quero caneta vermelha. Bem aqui no começo, olha. Olha o que tem que acontecer no começo. Você passa um tempão e a altura sobe pouquinho. É o que você espera que tenha que acontecer no começo? Olha, porque aqui a base é larga, parecendo que você está enchendo uma grande, larga bacia, tudo bem? Então aqui, ó, você tem muito tempo e pouca altura. Está correto, está coerente com o que eu espero no começo. E olha no final. Olha no final. O gráfico está altamente inclinado, tudo bem? Você tem em pouquinho tempo, você sobe uma grande quantidade de altura. Outro jeito de verificar seria pegar quantidades iguais de tempo, tá? Isso não mudaria nada na sua análise. Ops. Entendeu como ficaria esse gráfico? Se você conseguiu entender esse, você consegue estimar o próximo. Olha que gráfico legal com cara de vestibular que estão te pedindo para fazer. Ó, estamos jogando aguinha aqui, certo? A vazão é constante e eu gostaria de ver o gráfico de altura. Então vamos lá, o que você acha que fica? Aqui você vai ter que notar duas coisas. Primeiro você tem um recipiente que está afunilando, depois você tem uma parte cilíndrica. Então, olha, vamos lá. Como que eu espero esse gráfico? Eu espero que ele comece devagar, acelera um pouco, e aí quando chegar na parte cilíndrica, deixa eu fazer melhor, vai. Eu espero que ele comece devagar, acelera um pouco, e quando chegar na parte cilíndrica, tem que fazer uma linha reta, como a gente aprendeu.
Vamos entender o porquê disso tudo, ó. Primeiro a parte do estar acelerando. Eu vou pegar dois intervalos de tempo mais ou menos iguais. No primeiro intervalo de tempo subiu um pouquinho e no segundo intervalo de tempo é o mesmo intervalo, mas subiu mais. É o que eu espero, ó. Tá vendo? É o mesmo tempo. Eu deixei passar o mesmo tempo, mas subiu mais porque está mais afunilado ali. E aí, aqui você tem essa parte cilíndrica. Na parte cilíndrica, o que a gente aprendeu? O gráfico tem que subir por meio de uma reta, porque a espessura é constante. Então, esse é o gráfico esperado. Estamos indo. Gente, eu estou te dando todos esses exemplos, porque no final dessa aula não vai sobrar nada. Vamos só mais 2 exemplos e o problema de ouro. Olha esse, que exemplo legal. Um recipiente é tipo um aquário com degrau. Vamos lá. Vê se você consegue estimar como que fica. Ó, esse gráfico. Tem um outro ali. E esse aqui. Vê se você consegue estimar como que ficam esses dois aqui. Sem dica, sem nada. Eles são os mais difíceis. Vou começar com o aquário com degrau, tá bom? Vou começar com esse aqui. Olha só que legal. O que é para acontecer? Você tem uma parte larga e uma parte estreita, não é? Parte larga, a gente aprendeu que sobe devagar. Parte estreita, sobe rápido. Pronto, ó. Esse ponto aqui é a hora que já tiver enchido até aqui. Até aqui encheu bem devagar, ó, até essa altura. Até chegar nessa altura, encheu devagarzinho. Legal? Vou até imitar a altura, ó. Até chegar naquela altura ali, encheu devagar, que tal? E depois enche bem rápido. O importante é você notar essa quebra de ritmo. Agora veja essa. O que acontece aqui? Vamos imaginar a água enchendo? Água, encheu. E agora? Vamos lembrar que eu estou medindo, vamos estabelecer que eu estou medindo a altura aqui, no recipiente da esquerda, tudo bem? Na hora que a água chegou até esse ponto, ela vai transbordar para cá. E enquanto não encher esse recipiente da direita inteirinho, não vai voltar a deixar subir água. Então, olha o que acontece. Você tem uma água que começa subindo rápido, porque ela está subindo num recipiente fino. Então, ela começa subindo rápido. Daí, ela fica um bom tempo estacionada, olha. Por que a altura fica estacionada? Ela fica estacionada até isso aqui acontecer, ó. Até os dois lados estarem iguais. E depois disso ela continua enchendo, só que bem mais devagar. Por que bem mais devagar? Porque agora ela tem uma área muito maior para preencher. Afinal de contas, a partir de agora, os dois vão subir para sempre juntos. Certo? Então, a partir de agora, vai ser mais devagar. Gente, depois de tudo isso, agora eu tenho coragem de te apresentar o problema de ouro. Vamos ver aqui como que fica. Você já deve ter lido, certo? Então vamos fazer junto. Você já fez tantos desse tipo nessa aula que você já deve estar imaginando que, ó, no topo, olha aqui na parte de baixo, ó, no topo da escultura foi ligada uma torneira que verte água para dentro dela com vazão constante. Então, de novo, a mesma situação de antes, né? Tem toda uma explicação. A parte de baixo aqui é tronco de cone, a parte de cima é tronco de cone e a parte do meio é um cilindro. Olha o que ele quer. O gráfico que expressa a altura em função do tempo.
Bem interessante, no mínimo, vai. Vamos ver como que a gente pode julgar aqui. De cara, gente, vamos tentar usar alguns princípios aqui que a gente sabe? Olha só, você tem uma parte de base larga. No começo é necessário subir devagar. Talvez a parte mais fácil que a gente sabe, ó, na parte de baixo é necessário subir devagar. E daí vai acelerando. E aqui no meio tem que subir em linha reta. Se você usar isso para excluir as alternativas, você já está unicamente entre essa e essa, porque você quer reto no meio. Mas você sabe que não pode ser a letra A, não é reto em tudo. Então você já está somente entre a D e a E. Olha, estamos somente entre essas duas alternativas aqui. Percebeu? Porque são as duas que têm curva no começo e no final e reta no meio. A única coisa que falta você notar é o seguinte, olha. Como que seria o gráfico mesmo? Vamos fazer o gráfico. No começo é para subir daqui até aqui. Vamos fazer o gráfico daqui até aqui. No começo é para subir devagar e acelerar. Por quê? Porque ficou mais estreito. Começou largo e terminou estreito. Depois é para ficar reto um pouco. É a parte do cilindro. E daí é para ficar mais lento. Por quê? Está ficando mais aberta a boca do gráfico. De fato, é isso que é apresentado aqui na letra D. Note, no começo, o tempo passa e o volume sobe pouco, porque a boca da escultura está larga. Depois o tempo passa e é para subir muito. Então, a única correta é a letra D. Gente, nós vimos vários exemplos. É pela imitação desses exemplos que você vai dar conta de fazer qualquer pergunta parecida com essa que te apresentarem. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia, e eu desejo uma boa resolução de lista para você.